Pronto, estamos no ar. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. E hoje temos um novo episódio, né, onde a gente vai falar aí sobre Edge Computing e, claro, né, como que serverless tem a ver com isso, né? E para fazer essa conversa comigo aqui, eu estou com a presença do Lucas Bemick, que ele é CTO na Blueshift. Tudo bem aí, Lucas? Como é que vai? Fala, Evandro, tudo certo? É um prazer estar aqui participando do Sem Servidor contigo. Parabéns aí pela iniciativa. Legal, obrigado. Aproveito já também para te agradecer aí a disponibilidade, né? Tirar um tempinho aí para a gente conversar e contribuir aí para a nossa comunidade, né? De serverless em português. E vamos lá. E aí, como é de praxe, né? Peço sempre para contar um pouquinho da tua história, né? Para a galera te conhecer também, teu background aí de tecnologia. Fala um pouquinho aí para gente. Legal. Então, eu sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Desde pequeno eu já dava muito trabalho para meus pais, já desmontava tudo dentro de casa, desmontava tudo que era brinquedo, até os eletrodomésticos. Com 10 anos eu ganhei meu primeiro computador, Windows 98, sem internet ainda, mas eu já fuçava em tudo. Aprendi a formatar, reinstalar o Windows, apagava arquivo por arquivo lá do Windows e reiniciava só para descobrir quais os que eram essenciais para o Windows ligar. Não conseguia entender como é que criavam os programas, né? O próprio Windows. Isso me deixava muito chocado e me respondia o que eram os programadores. Então eu abria os binários lá num bloco de notas e não entendia nada e eu pensava, mas como, né? Então na minha cabeça os programadores eles eram os caras mais incríveis do universo, eram os meus heróis e eu achava que devia ter no máximo uns 10 no mundo todo, né? Aí com 13 anos me disseram que tinha um lugar aqui na minha cidade, eu sou de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que tinha panqueca e internet. Eu não acreditei, passei a noite acordado. Na manhã seguinte fui lá procurar o lugar. Cheguei na frente, tinha uma placa: acesso rápido à internet. E eu pensei, droga. Entrei, perguntei pro atendente se tinha acesso rápido à internet. Ele disse que sim. Eu perguntei, mas e se eu quiser ficar mais tempo? E aí ele riu de mim. E eu estava lá no segundo dia. Eles usavam um relógio lá para contar o tempo do pessoal, era um softwarezinho que ficava em cada computador. No segundo dia eu descobri como fazer o tempo parar nesse relógio. Então eu estava lá mais de 2 horas, depois de ter pego uns 15 minutos de internet, eu estava lá no computador do canto. Quando chegou o dono, botou a mão no meu ombro e perguntou assim: o que tu está fazendo aí? E aí ele me contratou, foi meu primeiro emprego lá com 13 anos. E um dia me disseram que ia um programador lá. Aí eu não acreditei de novo, né? Eu digo, como assim um programador aqui em Pelotas? Estão brincando comigo, né? E aí esse cara me disse uma frase que mudou a minha realidade naquela época, que era: olha, enquanto tu não aprender a programar, tu vai ser sempre o guri que ajuda os outros. E eu levei isso para casa e decidi aprender a programar aí com 13 anos. Então, um ano depois de ti, Evandro, eu perdi por um ano aí. Você começou com 12, eu comecei com 13. Bom, aí depois com 16 anos eu fui para minha primeira entrevista como programador, era PHP e MySQL. Me avisaram pela manhã, assim, que o teste seria à tarde. Eu nunca tinha feito nada em SQL. E aí eu negociei com meu pai para poder entrar na internet. Na época, internet de escada ainda. Entrar na internet durante o dia era um problema. Não dava tempo de baixar PHP, MySQL, Apache, configurar tudo. Então eu decorei tudo que era comando que tinha lá do PHP, Connect, SelectDB e tudo mais, e fui para a prova. E onde tinha que fazer um CRUD, né? Da insert, delete, update lá no. Então eu digitei o código do todo, sabendo que não ia fazer a menor ideia do que fazer se não funcionasse. Mas por um milagre funcionou e eu fui contratado lá com 16 anos. Foi meu primeiro emprego como programador. Alguns meses depois já fui para uma agência maior, a G2, onde eu conheci meus sócios e aí em 2011, 10 anos atrás, a gente fundou a Blueshift. Legal, muito bom, muito bom. Me identifiquei com bastante coisa aí que tu falou. A Legal. parte de deletar os arquivos do Windows, já apaguei muito arquivo lá do System 32, né? Tem que reinstalar tudo de novo. Né? Nossa, era diversão, né? Ficar fazendo essas coisas. E outra coisa também que estava pensando aqui é que possivelmente, né, muitos, né, que escutam aqui o podcast e não sabem o que é ter experiência de ir numa lan house, né? De acessar a Uhum. internet num Ou num lugar, né? cybercafé, ainda mais antigo, né? Exatamente. Então, é muito legal, né? Reviver isso daí, meu, muito bacana mesmo, né? E me identifiquei também com essa de não saber SQL, que na minha primeira experiência também não sabia. Tipo, fui aprender, né, de um dia para o outro. E o acesso era muito mais difícil na informação, né? Hoje em dia, né?
A gente é bem Sim. privilegiado, né, de conseguir ter muito acesso, uma comunidade muito grande, né, que apoia, né. Alguns anos atrás, não precisamos nem ir muito longe, né, isso já era bem mais restrito, né. É complicado. Uhum. Legal. E aí, seguindo aqui, né, também conta um pouquinho pra gente, tu até citou já, né, que tu fundou a Blue Shift, hoje tu tá como CTO aí, né? Fala um pouquinho pra gente aí, né, do negócio, pra gente conhecer um pouco mais. E também fala um pouquinho como que entrou nesse mundo de serverless. Então, a Blue Shift é uma produtora digital focada em inovação, né? Então, os clientes normalmente nos procuram quando tem algum desafio, não sabem como resolver, ou quando querem utilizar uma tecnologia nova, ou ouvem falar de blockchain, serverless, alguma API nova, e aí eles normalmente nos procuram e a gente abraça esse tipo de desafio, muitas vezes com coisas que envolvem aprender, né, para poder utilizar e criar o projeto. Esse é o tipo de coisa que a gente faz na Bloom, é uma equipe que gosta muito de aprender, de estar sempre atualizada. Inclusive, a gente está com vagas abertas aí, quem quiser me procurar nas redes, fique à vontade. Nesses 10 anos, a gente atendeu muita empresa grande, a gente trabalha com Bradesco, Embrapa, Boticário, Chevrolet, muitas marcas grandes aí no mercado. Mas há cerca de 2 anos atrás, a gente entendeu que estava na hora de pegar essa bagagem e criar um produto que a gente chama internamente de BOR, de Niels Bohr, um átomo de Bohr, né? Que é uma plataforma de hospedagem totalmente voltada para a experiência do desenvolvedor, né? Então a gente utiliza aí o que tem de mais moderno na área de desenvolvimento web, serverless, edge computing, Jamstack, e foi assim que a gente entrou de cabeça nesse universo. Massa, muito bom. Né? E até tu falou aí algumas palavras-chave, né? Aprender, testar, né? Para poder utilizar. Vejo bastante fit aí com serverless mesmo, né? Sim. E aí, então, agora, né, entrando um pouco mais daí, de fato, né, no tema desse episódio, né, que é Edge Computing, né, queria, né, começar do começo aí, né, então falar um pouco mais conceitualmente. Tu quer explicar um pouquinho aí pra gente, né, o que, né, só pra gente dar uma nivelada aí no conhecimento, o que é conceitualmente o Edge Computing? Bom, Edge Computing é um termo bem amplo, né? Edge Computing ou computação na borda, como a gente também ouve aqui no Brasil, ele é um conceito de levar o processamento para mais próximo do usuário. Então, ele é utilizado aí bastante no universo de internet das coisas, IoT, também na questão do telecom, quando a gente fala em 5G, né, também se ouve falar em Edge Computing, mas principalmente eu diria nos últimos anos aí, a grande evolução está na camada do CDN, né, desses servidores que antigamente serviam somente para o cache, mas agora são programáveis e essa, para mim, é a grande evolução do Edge Computing. Legal, bem interessante. Inclusive, nessa última parte que tu falou, né, de CDN, já vi, inclusive, algumas soluções emulando, né, micro front-ends, né, utilizando o recurso, né, na ponta, né, com funções e tal, para conseguir fazer as rotas e tudo mais, e sem comprometer também, né, o tempo de resposta. Então, realmente, isso é bem legal, né? E tu falou de um ponto bem legal também, que é o 5G, né? A gente está aqui ainda em nivelamento, mas não quero perder a oportunidade, né? Tu acha que do 5G ele tem um fit grande com Edge, Computing, né? Porque o 5G hoje ele vem para trazer uma velocidade de comunicação muito maior. O Edge Computing, a ideia é tu estar mais perto na borda, né? Na ponta, para entregar isso mais rápido também. Tu acha que são conflitantes? Eles vão conviver aí juntos? Ótima pergunta. Eu acredito que o 5G ele vai acabar ajudando, né? Se fala muito do 5G com o IoT, né? Então acho que ele acaba ajudando a evolução da internet das coisas e para aumentar o número de devices, mas ao mesmo tempo, a internet das coisas tem uma demanda por edge computing grande, né? Hoje, quando a gente usa Alexa, o Google, e muitas vezes tem um certo delay para o comando acontecer, porque tem que ir lá num servidor de origem, ser processado num lugar que está distante, né? Então, no momento que esses servidores começam a ser mais distribuídos, daqui a pouco está na sua cidade, tá onde estão os servidores hoje de cache, né? Ou até mesmo dentro da tua casa, com uma evolução dos roteadores. Hoje em dia a gente já tem alguns roteadores Wi-Fi que são um pouco mais inteligentes, que já podem rodar uma aplicação ali. Eu imagino um futuro assim, onde a gente vai ter esses roteadores inteligentes rodando o Edge Computing dentro de casa, facilitando o IoT,
ou mesmo distribuído numa camada de CDN, como é o CDN hoje. Perfeito, eu concordo totalmente contigo. E tem a questão até de resiliência desses recursos, né, que tu trazer para a ponta. E assim, isso também a gente, né, é utopia pensar que a gente vai ter edge computing em todos os lugares, né? Pensando a nível Brasil, a gente deve levar ainda um tempo, né, para conseguir ter uma cobertura realmente boa em 5G, né? Então acho que eles acabam se combinando muito bem, né? Nessa Uhum. convivência, né? Até mesmo depois, né? Concordo bastante aí contigo. Legal. E assim, a nível ainda de nivelamento, assim, acho para materializar um pouco, porque eu vejo que esse é um tema ainda que é muito incipiente, assim, né, para a maioria das pessoas que vivem no mundo da programação. Eu particularmente, né, entrei pouco, né, nesse tema, né, eu conheço é muito superficial, né. Que exemplos tu pode trazer, assim, né, de onde a gente vê edge computing hoje no nosso dia a dia aí para materializar um pouco para o pessoal? Olha, eu diria que hoje em dia a gente tem muito mais soluções sendo desenhadas em edge computing, né, do que já implementadas no dia a dia. Num sentido mais amplo, o edge computing ele pode abranger também aquele processamento que é local. Por exemplo, quando você edita lá um e-mail no Gmail, um documento no Google Drive, e mesmo sem conexão, a aplicação está tratando aquilo, né, e para depois enviar o seu arquivo, também dá para considerar. Bom, no IoT, eu acho que a gente também já falou, né, nessa parte de diminuir latência, né, e ficar mais próximo do usuário. Mas nas aplicações webs, principalmente, o que eu vejo de grande vantagem do Edge Computing é ele nos dá a possibilidade de segmentar agora as camadas da aplicação. Até então, a gente tinha somente o cache segmentado para uma camada distribuída, para uma camada de edge computing. Agora, a gente pode levar outras camadas da aplicação, por exemplo, eu posso levar a personalização. Eu vou escolher o conteúdo de acordo com o idioma do navegador do usuário ou de acordo com a geolocalização do IP do usuário. Essa camada de personalização ela pode ser levada hoje para o Edge Computing e rodar direto na borda, né, sem a necessidade de ir na origem. Então, eu vejo essa grande vantagem da gente conseguir separar as camadas, seja personalização, ou até mesmo autenticação e autorização, já podem ser levadas aí para o Edge Computing. Legal, legal. Eu nunca tinha pensado, né, nesse sentido mais simples, né, que tu falou, mais amplo, né, do edge computing, que essas coisas que acontecem, né, na ponta aqui, como tu citou o Gmail, né, conceitualmente, né, a gente poderia considerar como um edge computing. Tu tá tendo, né, esse processamento na borda mais próximo do usuário. E a gente acaba, às vezes, fazendo mais do que a gente imagina até, né, disso, né, quando a gente trabalha aí com aplicações, seja ela na web ou outro tipo de solução, né, isso realmente é mais presente do que a gente imagina aí no nosso dia a dia, né. Certamente, eu também estranhei bastante aí quando eu vi a primeira vez esse tipo de exemplo sendo aplicado, né, de um processamento local. Mas quando você olha para a parte da tecnologia, que elas acabam utilizando service workers, né, que é aquela tecnologia que nos permite tanto instalar um site no celular ou receber notificações de um site que eu não estou com a aba aberta, né? Para esse site fazer isso, ele precisa manter um worker, algo que fica, de certa forma, rodando, ou pelo menos esperando, ouvindo eventos ali em segundo plano no meu dispositivo, e acaba sendo a mesma tecnologia que é utilizada também lá nos CDNs, também lá para programar uma camada de CDN. Então, faz sentido também considerar isso dentro do conceito de Edge Computing. Legal, muito bom mesmo. E, né, como aqui é um podcast sobre serverless, né, o que serverless tem a ver com edge computing? Tu enxerga alguma sinergia, né, entre serverless e edge computing? Legal. Total. Quando a gente fala, né, nessa camada voltada para o desenvolvimento, nessa camada de evolução dos CDNs aí, que eu diria que tem tudo a ver com serverless. Primeiro porque os serviços de edge computing que existem hoje, eles também são serverless. Eles também têm todos os benefícios de serverless, de não manejar o servidor, de muitas vezes serem, né, faturados por utilização e tudo mais. Agora, em termos eu diria que eles também auxiliam na orquestração dos serviços serverless.
justamente para trazer essa segmentação das camadas da aplicação. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um site onde os meus arquivos de até 25 MB estão distribuídos no CDN, estão na borda. Mas arquivos maiores, eles estão lá na origem, estão lá em cloud, no S3 da Amazon, por exemplo, né? E quando esse site é acessado por um usuário, esse tratamento de saber da onde que tem que buscar o arquivo, se já está na borda ou se tem que ir lá na cloud buscar, pode ser feito no Edge Compute, num worker lá da Cloudflare, por exemplo. Então, de uma forma totalmente transparente para o usuário, né, com ganhos ali de latência, rodando aí nesse proxy reverso, que é um CDN que está rodando no Edge Compute. E se a gente pensar, né, na complexidade de distribuir isso, né, porque quando tu pensa, né, em entregar isso na ponta, pensando em CDN aqui, né, tu teria que fazer a distribuição disso para muitos lugares, né, e a complexidade disso tudo, né, então pensar em que esses serviços realmente são serverless, né, para desonerar, né, toda essa questão de infraestrutura, de cuidar disso e até mesmo de fazer o deploy disso, né, a distribuição, realmente faz bastante sentido. Ótimo exemplo esse do arquivo, realmente explica muito bem, né, de como que a gente pode utilizar. Bem bacana. Nessa tua resposta, de certa forma, já falou um pouco disso, mas queria entender de ti, assim, quais são os principais benefícios de utilizar Edge Computing serverless, né, de utilizar isso com server. Bom, benefícios do Edge Computing em si, né, eu diria que da mesma forma como o serverless, na minha opinião, ele entregou algumas promessas antigas do cloud, né? Então, a gente já tinha uma promessa no cloud de escalonamento automático, né? Desde que se começou a ouvir falar de cloud computing, se falava desse tipo de promessa, mas era algo complicado, não era tão automático assim. Eu diria que só foi ficar tão mais automático com serverless. E eu vejo que o Edge Computing ele também entrega, ou pelo menos facilita aí com que a gente aproveite alguns benefícios que já eram prometidos numa estrutura de microserviços. Então, justamente essa coisa de ter uma visão clara de, na minha aplicação, o que está descentralizado. Então, são servidores lá, são múltiplos, estão descentralizados, mas não estão distribuídos, não são muitos, não estão espalhados no mundo todo. E o que está, então, distribuído? Então, eu diria que o Edge Computing ele facilita com essa segmentação e claro, o que está distribuído sempre vai ter uma diminuição de latência, né, um aumento de disponibilidade, porque está mais distribuído ainda, está espalhado em mais servidores, uma diminuição de tráfego. A Cloudflare tem uma sacada que eu acho muito legal, quando você entra lá no painel, tem uma área ambiental, onde ele te mostra a redução de CO2, os quantos quilos de CO2 você reduziu, com base no quanto se economizou de energia pelo fato de ter diminuído o tráfego, porque a tua aplicação tá sendo entregue lá na ponta. Eu acho muito, muito legal essa visão ambiental deles. Então, ver o Edge Computing aí como uma camada, como se fosse um middleware, né, que orquestra isso, acaba decidindo o que vai ser chamado lá da origem, o que vai ser utilizado da borda. Para mim, eu vejo uma grande vantagem nesse ponto do desenvolvimento. Acho que facilita até mesmo para a gente utilizar serviços serverless. Legal, muito bom. E assim, eu vejo que a gente, cada vez mais, né, a exigência, né, para o tempo de resposta das nossas aplicações é cada vez maior, né? A gente vê, pelo menos é uma impressão que eu tenho, né? Não vi nada acadêmico, digamos, sobre isso, né? Nenhuma literatura, mas eu entendo que cada vez mais os usuários estão muito exigentes em relação ao tempo de resposta, a ficar impaciente, às vezes, né, com alguma coisa que não retorna tão rápido, né? Até tem uma pesquisa, que se eu não me engano é da própria AWS, que fala, né, que até 3 segundos o usuário espera, até acho que isso já, 3 segundos já é um tempo já bem alto, né, eu acredito que a gente for ver hoje, o usuário está bem mais impaciente com esse tempo ainda, né, então a gente pensar em usar o Edge Computing para otimizar, né, essa experiência do usuário, né, faz bastante sentido, né, eu vejo bastante essa crescente da exigência, né? A gente como usuário às vezes já fica impaciente, né? Até a gente entendendo, né, como é que funcionam as coisas, né? Tem um assunto que tem tudo a ver com isso que tu está falando, que é do Google, que são os Web Vitals.
que justamente são indicadores do Google que medem, aí a gente está falando de milissegundos, a gente está falando de tempos bem menores nas estatísticas deles em que se perde o engajamento com o usuário, né? E é algo que se entende que vai passar a impactar mais no próprio ranqueamento do Google, né? Então, está relacionado aí com o SEO, e eles falam sobre tempos de interação, né? Quando o usuário lá manda adicionar um produto no carrinho, ele está disposto a esperar um tempo muito pequeno. Qualquer coisa ali que, se levar mais de um segundo, você tem mais chance de perder aquele usuário, né? Exatamente. Tem desafios muito grandes assim, né? Porque cada vez mais também está tendo muita pressão para trazer mais inteligência, né, para os sistemas, né? E aí se fala muito de IA também, né? Tipo, pô, vamos botar IA e tal, mas aí tu vai trazendo mais complexidade, né? E mais e ao mesmo tempo tu não pode perder, né, também o teu tempo de resposta, né? Então vai ficando complexa a coisa. Sim, totalmente. Eu acredito que vai haver IA em edge computing em algum ponto, sabe? Hoje em dia a gente nota, por exemplo, as aplicações, as maiores, um Netflix, um iFood, o conteúdo delas já é totalmente personalizado para você, né? O seu Netflix é totalmente diferente do meu, cada um é como uma rede social, né? O conteúdo ele é único para cada pessoa. E eu imagino que isso vai acabar acontecendo cada vez mais nas aplicações e até mesmo nos sites, né? Então, daqui a pouco eu vou entrar num site, o banner que ele vai me mostrar ali vai ser baseado no fato de eu estar no Windows ou no Mac ou na região que eu estou. E esse tipo de processamento, para mim, faz todo sentido que ele seja feito no Edge Compute. Com certeza, vai ser um desafio. Até eu ouvi um episódio que falava sobre Edge Compute, depois vou até colocar isso na descrição aqui também, vou buscar ali, já faz um tempinho que eu ouvi, e que tinha um pouco essa discussão, né, tipo, de quanto que IA vai para... Já é uma realidade, não é? Então é bem bacana, vou compartilhar depois aqui com o público também para ouvir. Legal. Legal. E assim, tu tem algum projeto que tu já tenha tido experiência, né, que Hum. usa Edge Compute, com serverless ou não, né, que tu pode aí compartilhar para a gente um pouquinho? Eu acompanho os podcasts e eu sei que tu gosta mesmo dos cases, né, mano? Eu gosto, É, eu gosto. Sou louco por isso. Olha, hoje eu não tenho um que eu possa divulgar, tá? A gente tem um aqui em andamento com um cliente grande e o outro é o Bor, né? Que é esse produto que a gente está desenvolvendo. Mas eu fico com um compromisso aqui de voltar para contar os cases assim que eles estiverem lançados. Boa, fica aí já o convite, né? Se precisar conversar com esse cliente aí, a gente articula, faz tudo certinho e a gente Opa, legal. viabiliza aí de trazer esse case, porque realmente ia ser bem legal, né? Daí a gente pode daí fazer um episódio só sobre esse case, né? A gente explora bem aí todas as tecnologias e tudo mais, né? Acho que vai ser bem legal. Vamos sim. Já tá aí já pré-acordado. Tu vê assim de principais desafios, dificuldades assim, né? Eu gosto de trazer muito esse ponto, né, do que não é tão fácil, o que não é legal, né? Porque é nesses pontos às vezes que a gente até aprende mais, né? Não só o caminho feliz, né? O caminho feliz a gente encontra aí fácil, né? Mas o Uhum. que realmente é o principal desafio, a dificuldade, né? Para combinar as duas coisas aí, de compute e serverless, né? Ou eles de forma separadas também. Legal. Então, existem algumas limitações, né? Que são limitações diferentes das que a gente estava acostumado no modelo monolítico. Então, quando a gente começa a utilizar serverless, mas principalmente Edge Computing, que tem ainda algumas limitações a mais, a gente esbarra em algumas coisas como tempo de execução, que tem que ser muito baixo, então você não tem que ser muito otimizado o seu código. O tamanho das requisições tem limites, às vezes até mesmo o tamanho do seu arquivo, uma coisa que a gente não se preocupa nunca, né? Qual é o tamanho do meu projeto aqui, do meu buildado, fica com qual tamanho? E, então, tem algumas limitações que a gente não estava acostumado a pensar no mundo do monolítico, e agora em serverless, principalmente em Edge Compute, a gente passa a se preocupar com elas. Uma outra coisa que eu diria que está muito no início ainda, né? Eu vejo um caminho, assim, normalmente a evolução ela vem sempre no que de um- na camada que é mais fácil, né? Então, normalmente a gente vê primeiro o front-end vindo, né? O front-end veio para a camada do CDN, distribuído primeiro, muitos anos atrás, né?
aí depois vem o back-end e somente por último vem o que é o mais complicado de tudo, que é a camada de banco de dados, né? Então, eu diria que a parte de banco de dados ainda está engatinhando aí nessa área de edge compute. A gente tem algumas ferramentas, algumas soluções no mercado, tem FaunaDB, tem uma que eu gosto que é a Upstash, que é uma ferramenta que é uma solução que trouxe para o edge computing, para você utilizar no Edge Computing o REDS, né, aquele banco de dados em memória. A própria Cloudflare tem o KV, que é um banco de dados key value também bacana. Tem os Durable Objects, que são mais rápidos ainda, mas tem limitações muito baixas, eu digo na faixa de kbytes assim, de storage para cada item. Então, eu diria que principalmente nessa parte de banco de dados ainda está muito no início, mas com frequência, semanalmente, a gente vê alguma coisa sendo lançada, alguma evolução, então tá evoluindo rápido também. Nossa, tu falou num negócio que eu achei legal, né, que é o desafio da otimização, né, porque a gente precisa, né, ter arquivos pequenos, tempo de execução tem que ser rápido, né, eu vejo um movimento, a gente voltando para isso, né, porque tempos atrás, né, a gente tinha desafios, limitações de hardware, né, que faziam com que, né, o nosso software fosse muito otimizado, né, as linguagens de programação precisavam nisso. A gente passou por um tempo, né, bem displicente, né, digamos assim. Eu como javeiro, né, posso falar por mim, assim, né, existe essa crítica, inclusive, né, de que não se preocupa, né, com memória, enfim, né, e de certa forma é um fato mesmo, né, a gente passou por esse momento, né, talvez a gente viva um pouco isso, mas agora vindo com o mundo de serverless, né, isso volta a ser também um pouco de preocupação, porque tu acaba sendo cobrado, né, pelo tempo de execução e pela quantidade de memória que tu utiliza. Então, isso faz, né, te força a pensar também em otimizar isso, porque beleza, talvez no primeiro momento, né, que tu está fazendo a aplicação, isso não seja uma restrição, mas daqui a pouco, né, quando tu já está estabilizando, tu precisa reduzir custos, né, isso vai vir à tona e tu vai precisar otimizar, né, então eu vejo que o serverless está forçando um pouco esse movimento já da gente pensar em otimização mesmo do código, né, e como tu falou mesmo, né, para edge computing, isso força muito mais a barra ainda, né, do que a gente está falando aí para funções, no caso, né, serverless. Sim, exatamente. Acho que é cíclico mesmo, mas sim, nessas tecnologias aí é bem importante a otimização. Quando eu penso em IoT, isso para mim já é um desafio, né, e aí pensando em edge computing, né, que a gente talvez tenha uma capilaridade bem maior, inclusive, né? Como é que fica o desafio de observabilidade disso, né? De tipo, pô, fica mais complexo por estar muito distribuído? Como que é o troubleshooting disso, né? Como é que tu vê isso? Ótima pergunta. Bom, eu diria que fica tão complexo, acho que o serverless já trouxe isso, né? Eu diria que o edge computing nesse sentido é tão complexo quanto o serverless. Então, a partir do momento que você não pode mais se dar o luxo de acessar o servidor remotamente, olhar lá se a aplicação caiu, olhar o log direto lá, né, fazer coisas que a gente ainda se poderia fazer, não é o ideal, mas que ainda se pode fazer num modelo monolítico, né? Você fica um pouco mais dependente de tratar melhor, né, desde a camada dos logs até a camada de monitoramento da aplicação mesmo. E eu diria que para isso hoje tem muitos serviços bons que nos ajudam, né? Tem serviços externos aí que a gente consegue integrar a nossa aplicação e que nos dão relatórios muito bons, assim, a gente consegue ver exatamente qual foi a função que retornou algum problema, gera gráficos, gera estatística em cima disso, nos ajuda a monitorar. Aqui a gente usa um chamado Datadog, mas tem muitos outros aí como ele no mercado. Legal, é uma questão realmente, né, de mudança também do mindset, né? Tu falou do monolito e tal, né? Quando a gente foi para microserviço, a gente já sofreu um pouco disso, né? Indo para serverless, isso Sim. potencializa ainda mais, né? Fica bem mais complexo, né? Então, sem ferramental mesmo para fazer isso, fica bem difícil, né? Tem que ter ferramental para conseguir juntar tudo isso. A gente viveu isso, né, nas migrações para microserviço, né? Eu lembro de dificuldade do pessoal, até por fazer, né? Ter que fazer logs mais relevantes, né? Cansei de ver, né, Uhum. os logs, tipo, começou tal Estruturados coisa, agora. tá fazendo e agora terminou, mas, tipo, isso não acontece mais numa linha de tempo única, né? Às vezes o começou Uhum. tá no microserviço, o que processou tá no outro e finalizou no outro, então tu não vai conseguir ver isso, né, de forma fácil por
dando um tail lá no arquivo, né, de log, né? Então esse mindset, né, a gente já vivenciou um pouco, né, nessa migração de monolitos para microserviço e para serverless, isso potencializou. E eu realmente vejo que sem ferramental para fazer isso, né, fica bem complicado, né? Eu conheço mais de AWS, assim, né? Ali o CloudWatch ajuda pra caramba nisso, dá para fazer visões ótimas, né? Mas eu vejo que algumas ferramentas externas, né? Tu falou de Datadog, até não conheço muito, eu sei dele e tal, mas nunca me aprofundei muito. Eu já usei bastante Lumigo também, que pô, Uhum. funciona muito legal, monta um tracing bacana, né? Normalmente não estou sendo patrocinado aí, quem se quiser patrocinar também tá tudo certo, mas funciona muito legal, né? E te ajuda nesse troubleshooting, né? Identificar os logs e tudo mais, né? Para tirar um pouco a complexidade, né? Dessa alta distribuição da aplicação, né? Maravilha. E assim, tu já acabou aqui falando várias dicas ao longo do episódio e tal, mas eu queria que tu desse uma resumida aí para quem está ouvindo, né, de pô, quer começar a utilizar Edge Computing, né, de maneira isolada, não necessariamente serverless, mas com serverless, que tu pode aí compilar um pouquinho de dicas aí para quem quer começar a experimentar um pouquinho disso? Legal. Olha, eu acho que o importante é conhecer a base, né? Saber da onde que nasce a Edge Computing aí nesse sentido aplicado para o desenvolvimento web. Da mesma forma como a Amazon é a mãe aí do serverless, né? Tendo criado o termo e o conceito lá com as lambdas lá em 2014, quem fez isso com o Edge Computing foi a Cloudflare, né? Em 2017, lançando ali o serviço de workers, né? Onde eles aplicaram pela primeira vez os service workers nessa camada, foi ali que nasceu o Edge Computing nesse sentido aplicado aí ao desenvolvimento web. Então, eu recomendaria estudar isso. Estudem Service Workers, né, que pode ser utilizado tanto no navegador aí para funcionalidades como receber uma notificação ou para instalar um site num dispositivo mobile, mas também essa mesma tecnologia, é um padrão aberto da W3C lá, pode ser aplicada lá para se programar no Edge Compute, no servidor de CDN, e depois da Cloudflare, muitos outros provedores, né, vem implementando aí todo provedor de Edge, de CDN, vem implementando esse mesmo padrão. Então, essa é a dica. Legal. E acho muito legal, assim, a gente trazer exemplos de providers diferentes, né? Aqui no podcast, né? Quem escuta aqui sabe que a gente acaba falando bastante de AWS, né? Não por querer defender, né, a AWS, né, para todos os cenários, mas é de fato porque é a mais utilizada e também talvez o meu círculo social enviesa um pouco isso, né? Mas é legal trazer esses outros cenários também, porque mostra, né, essas opções que a gente tem. A gente, obviamente, tem na AWS também opções interessantes aí também para Edge Compute, mas é sempre legal quando a gente pode trazer outros cenários e outras formas de fazer também, porque né, nesse mundo aí de desenvolvimento de solução, né, a gente acaba tendo que misturar bastante coisa, né? A gente pega o melhor de uma coisa com o melhor de outro, vai combinando, né? Acho que eu gosto de pensar assim, né? Como um arquiteto, né? Como uma pessoa técnica que está desenhando uma solução, eu quero utilizar o melhor, né, de cada coisa para resolver o meu problema, né? Então, a gente saber onde que estão essas melhores coisas é muito legal. Né? Legal, citando também, não estou sendo patrocinado, mas citando, tem um outro player nacional aí Mas fica a dica, né? Me fica a patrocina. dica, fica a dica. Tem um outro player que é interessante porque é nacional, também é gaúcho aí, que é a Asion. A Asion também é uma empresa de edge computing, também presta esse tipo de serviço, é bem bacana também. Legal, muito bom, né? Não, show de bola. Acho que tem várias opções, né, para experimentar um pouquinho de Edge Computing. Eu, particularmente, estou devendo ainda fazer uma experiência. Eu quero brincar um pouquinho com IoT. Estou mirando alguns serviços da AWS, ali, Greengrass, por exemplo, é um deles, né, que eu quero brincar, mas ainda tem que separar um tempinho aí para conseguir fazer isso, que é difícil conciliar tudo, né? Sim, sim. Quando se fala em serviço da AWS, tem tantos, né? É,
O que mais me chamou a atenção é o serviço de estação terrestre. Você já viu que você pode se comunicar com satélites via um serviço da AWS? Poxa, esse aí eu não tinha visto ainda, mas esse quebra totalmente a minha piada sempre, né? Porque eu sempre uso o exemplo de que alguém pediu um requisito, quando eu quero usar um requisito muito fora da realidade, eu digo que a pessoa pediu para conectar com satélite e tal. Então, se Uhum. lançar esse serviço agora, quebrou todo a minha piada agora. Já existe, é só usar a AWS agora. Não, não, agora na MLS está me quebrando as pernas. Vou ter que arranjar agora outro exemplo para fazer isso. Legal, legal. Ah, muito bom. Acho que a gente conseguiu passar aqui por vários pontos importantes. A gente conseguiu aí conectar. Acho que a gente deu uma materializada um pouco no assunto aí para o nosso público, né? Queria agradecer bastante aí de novo, né, a tua participação, né? Dedicar um tempinho aí para conversar com a gente, né? Acredito que, né, tu é o cara que fica aí à disposição também, né, para quem quiser conversar mais sobre esse assunto também. É um assunto que para mim já tinha um tempo que eu queria fazer esse episódio, né, sobre Edge Computing. Eu acho um tema muito legal e que queria que tivesse alguma coisa aqui, então pô, ficou super feliz, né, de ter me procurado, inclusive, né, isso foi muito legal, né, de ter procurado aqui para vir compartilhar esse conteúdo. Obrigado mesmo aí pela tua participação. Legal, Evandro. Obrigado, foi um prazer e fico à disposição aí, quem quiser me procurar nas redes aí para a gente conversar sobre Edge Computing, serverless, estou à disposição. Obrigado, Evandro, foi um prazer. Valeu. E assim a gente encerra mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. Até mais. Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, procure Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar.